Vidas com História. Fernando Cunha tem 25 anos de carreira. É guitarrista, produtor, compositor e cantor. Uma vida repleta de canções, de discos, de concertos e de ovações. Foi um dos fundadores dos Delfins, dos Resistência e dos Hard Rock. Nesta emissão do Vidas com História, vamos viajar pela linha do tempo de Fernando Cunha. Olá, Fernando. Olá. Como surgiu o teu gosto pela música? Oi, há muitos anos. Eu comecei a aprender música com 10 anos no Colégio Militar. Tinha aulas de canto coral, fazia parte do Orfeão, do coro do Colégio Militar. E também aprendi aqueles instrumentos da altura, não é? O pífaro, a flauta, como a gente diz, não é? A gente chamava-lhe o pífaro. E aprendi nessa altura o solfejo e a primeira introdução à música. Depois, quando saí do colégio, portanto, eu sempre fui um apaixonado por música, não é? Os meus irmãos mais velhos, a minha irmã e o meu irmão, compravam discos na altura de rock progressivo. Apanhei aquela geração que ouvia, os mais velhos que ouviam Gentle Giant, Jethro Tull, Pink Floyd, claro, essas bandas que foram os Yes também, bandas Genesis também, foram as bandas que eu comecei por ouvir e só mais tarde comecei a ouvir rock, o chamado rock, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, sei lá, The Who. Portanto, apanhei essas fases todas, também apanhei a fase do punk, mas só comecei a estudar guitarra sozinho. És um autodidata da guitarra? Sou autodidata, tive vários professores ao longo da minha vida. Posso destacar o Fred Mergen, que era o guitarrista solista da Resistência, foi para mim o que mais me influenciou. O primeiro guitarrista que eu conheci, que era o Zé Chan, de uma banda de covers da qual fazia parte o Rui Fadigas, onde eu conheci o Rui Fadigas com 17 anos, e que ele era uma espécie de Jimi Hendrix português na altura. Ele depois, entretanto, foi para Macau, porque a família, pronto, eles eram de chineses, vinham todos de Moçambique, e foi quem me deu as primeiras aulas de guitarra elétrica. Porque até então tu só tinhas aprendido acústica? Clássica, sim. Estava clássica. E claro, e na altura comprei uma guitarra elétrica, naquelas imitação, não é? Mas foi a minha primeira guitarra, uma Maia. Era muito caro nessa altura, as guitarras? Não havia, por isso simplesmente. As de marca, as Fender, as Gibson, estamos a falar de 75, vai. Não havia cá representação. No pós-revolução. Quando havia a Sport Jazz em Cascais, que tinha realmente instrumentos de imitação, mas não eram maus. E só mais tarde é que começou a haver as lojas como a Diapasão, que representavam a Fender. Na Avenida João 21, em Lisboa. Na Avenida João 21, a Castanheira no Porto, os sintetizadores. Depois começaram a aparecer uma série de marcas, de casas representantes de boas marcas. Nós tínhamos uma sala de ensaio quando começámos os Delfins, que era mesmo ao lado dessa loja de instrumentos. Portanto, estávamos sempre lá a experimentar os instrumentos, eles deixavam-nos estar lá e fazíamos a venda dos instrumentos a prestações, a perder de vista. Gostavam muito de nós. Foi assim que a gente comprou os primeiros instrumentos. Mas pronto, comecei a tocar sozinho. Depois, com esse Zé Chan, foi o meu primeiro professor. Depois comecei logo a tocar com os futuros Delfins, que éramos colegas do Liceu de São João. Tínhamos uma sala de ensaios. O Miguel foi o único candidato a cantor que apareceu no nosso casting, que era irmão do baixista, que era meu colega de turma, que era o João Carlos, e ficou como vocalista, tinha 15 anos. Tens uma ideia, nós para o ano, portanto em 2024 os Delfins vão fazer 40 anos de carreira, portanto eu vou fazer 25 de carreira a solo, porque o meu primeiro disco a solo invisível foi lançado em 98, portanto faz 25 anos este ano, é por isso que estou a celebrar este ano os 25 anos de carreira a solo, porque já lá vão muitos mais. E depois a partir daí, portanto, os Delfins lançaram os primeiros singles, depois o álbum Libertação em 87, depois a partir daí foi Delfins, depois em 91 surge o projeto Resistência, durou até 94, foi um fenómeno, não é? Foi um trampolim das vendas das bandas das quais os membros da Resistência faziam parte, por exemplo, eu, Miguel dos Delfins, o Olavo Bilac dos Santos Pegadores que ainda só existiu na garagem, o Pedro Reis Magalhães, que vinha dos Madre Deus e dos Heróis do Mar, o Tim dos Chutes, o Fernando Júdice
e o Zé Salgueiro vinham do Estrovante. O Alexandre Frazão vinha dos Ficções, mais o Dudas. E por último, um guitarrista fantástico, era o Fred Mergen, do húngaro, que nós descobrimos aqui em Cascais. Ele tocava em restaurantes sozinho, com a viola clássica, tocava tudo, os acompanhamentos, as melodias, fazia tudo ao mesmo tempo. E era brilhante, era um solista brilhante. E esse foi o meu segundo professor, grande professor que eu tive. Também tive umas aulas com o Mário Delgado, mas era muito aquela linha do jazz, do alto clube, que eu não gostava, portanto, não foi muito tempo. E pronto, depois a Resistência durou até 94, depois disparou de tal maneira. Nós passámos de concertos de Delfins que tinham 1000 e tal pessoas, para os concertos da Resistência que sempre acima dos 10.000, 15.000. E isso foi um boost que deu, não só aos Delfins, como aos Chutes, como aos Madre Deus, que depois fizeram uma turnê mundial, nunca mais parou. E em 94 a banda deixou de poder se reunir por uma razão simples. Os Delfins faziam 100 e tal concertos por ano, os Chutes idem, os Santos e Pecadores lançam o primeiro disco, e Madre Deus estavam em turnê mundial, portanto era impossível reunir a Resistência, e nós simplesmente deixámos, olha, fica assim, parou, e ficámos inclusive com o contrato de um álbum para a Warner, na altura era a EMI, por fazer, porque nós tínhamos um contrato de 4 discos, 2 para a BMG, que é atualmente a Sony, e 2 para a EMI, que é atualmente a Warner. E só fizemos 3, porque o último já não chegámos a fazer. Porque é que era 2 para cada editora? Porque havia membros do grupo que eram de uma editora e membros que eram da outra. E eles, porque conseguimos que isso fosse possível, teve que haver ali um acordo entre editoras para dividir o mal pelas aldeias. E esse contrato pendurado, quando em 2012, portanto a Resistência teve 18 anos parada, em 2012 sai uma coletânea que é As Vozes de uma Geração de Luxo, com textos de Jorge Pires e chama as vozes de uma Geração, e fazíamos 20 anos desde o lançamento do primeiro disco. Isso foi o despoletar da nova vida da Resistência. Portanto, nós promovemos esse disco. Esse disco deu origem a um convite para fazermos o Campo Pequeno, para fazermos um grande concerto de celebração dos 20 anos, com a banda original, mas já com o Pedro Joia e o Mário Delgado. O Mário Delgado já tinha estado na Resistência na primeira vida da Resistência, quando substituiu o Dudas. E então, esse concerto correu tão bem, que logo a seguir tivemos o convite para fazer o Multiusos de Guimarães, depois o Portugal ao vivo no ano a seguir no Estado do Restelo, e por aí fora, e nunca mais parámos. Portanto, começaram a surgir convites, e entretanto, em 2014, 2 anos depois, depois de fazermos uma estrada, ainda fomos ao Bataclan, Paris, um ano depois dos atentados. Foi o primeiro concerto após os atentados, aquele atentado fechado. Né? E a Warner, na altura, disse: se vocês estão a tocar, estão ativos, vamos lá acabar o nosso contrato e vamos lá fazer o disco. Então fizemos o disco Horizonte, depois fizemos um lançamento de um disco ao vivo, gravado no Campo Pequeno, depois fizemos mais outro disco ao vivo, que foi a comemoração dos 30 anos, com a participação da Raquel Tavares e do António Zambujo, que deu origem a outro CD, ficou espetacular, não é? E acabámos por lançar, no fundo, dois CDs ao vivo e mais o Vento-se Mais, que foi outro disco de inéditos, nesta nova vida da Resistência, ou seja, acabou por durar mais, já dura há mais tempo a segunda vida do que durou a primeira. Agora as nossas bandas de origem têm muito menos atividade do que tinham nos anos 90, não é? Há muito menos concertos, não se fazem 100 concertos por ano. Nós fazíamos concertos em Portugal e também à volta do mundo, de todas as comunidades portuguesas, e rodávamos muito e também fazíamos muitos concertos de indoor. Portanto, não em auditórios, como agora é mais comum, não é? As bandas de pop rock irem para os auditórios, porque são bons sítios para tocar, têm equipamento, que nos anos 90 não tinham, mas nós fazíamos muito aquele circuito de clubes, de discotecas grandes, que depois, a partir de meados dos anos 90, foi sendo tomado pelos DJs. E os DJs um bocado afastaram as bandas de rock desse circuito, porque acabavam por ser, repara, logisticamente muito mais simples de produzir, e acabava por ser muito mais barato para os promotores terem lá um bom DJ que enche a casa do que ter lá uma banda com 5 ou 6 elementos, IPA e som, backline, e isso tudo. Portanto, acabámos por perder um bocado esse mercado, que fez com que também o número de concertos se cingisse mais à época de verão, nessa altura. Isto pronto para dizer, depois
Portanto, estamos ainda na Resistência, vamos ver o timeline. Depois, os Delfins celebram 25 anos em 2009 e fazem um ponto final na carreira. Portanto, e nessa Porquê que os Delfins acabaram? Por imensas razões. Imensas razões, eu acho que nem vale a pena falar, porque neste momento já não fazem muito sentido, na altura faziam. Porque são 25 anos com uma intensidade muito grande. Nós éramos uma São a família, banda nós com mais estávamos platina, tempos não juntos. são? Em Portugal. Diz? São a banda com mais discos platina em Portugal. Sim, sim. Mas acho que o facto também de estarmos mais juntos, mais tempo do que com as nossas próprias famílias, nessa altura era muito intensa a nossa atividade, e eu acho que quando há essa intensidade durante muitos anos começam a haver um certo cansaço. Eu acho que o que aconteceu nos Delfins foi um cansaço e uma divergência já de opiniões sobre que estilo de som a seguir e por aí fora, e a melhor solução foi parar. E continuam amigos, Se a dar-se uns com os outros? Olhando para trás, os motivos que nos fizeram parar neste momento não fazem muito sentido. Na altura, se calhar faziam, lá está, esse cansaço acumulado. Mas se calhar devíamos ter feito, provavelmente, um ano ou dois sabáticos e depois tínhamos continuado. Mas pronto, acabou por ser assim, porque depois também eu logo a seguir lancei o Hard Rock, o Miguel também lançou outro projeto dele, e além dos discos a solo que ele continuou a fazer, e eu também, um bocadinho mais tarde, porque como meti-me no Hard Rock, só lancei os meus discos a solo depois a partir um bocadinho mais para a frente. E o Hard Rock ainda lançou um disco ao vivo na Baía de Cascais, DVD e CD, com vários convidados. Era um projeto de homenagem à música portuguesa dos anos 80 e 90, com os cantores originais. A banda era os Hard Rock, do qual fazia parte eu também, e alguns cantores, o Paulo Costa do Ritual Teja, a Maria Leão de Ravel, e depois tínhamos o Zé Manuel dos Fingertips, tínhamos convidados a Maria Bradshaw, que na altura tinha estado nos Ídolos, desde o Luís Portugal do Jafnega, o Rui Pregal da Cunha dos Heróis do Mar, o próprio Rui Veloso participou num concerto do Campo Pequeno que fizemos para a Associação Novo Futuro, foi brutal, o Olavo Bilac, Miguel Gameiro, enfim, uma série de cantores que passaram por ali e que fizemos concertos, não fizemos muitos, mas fizemos grandes concertos. E o Hard Rock depois ainda lançou um disco de estúdio, mudam-se os tempos, mas em 2012, portanto isto foi entre 2009 e 2012 precisamente, em 2012 regressa à Resistência, e ao regressar à Resistência o Hard Rock teve que ficar um bocado para trás porque não andava para coexistir as duas coisas. Os teus olhos brilham quando tu falas dos Resistência. Porque os Resistência foi uma banda que foi um fenómeno de popularidade, não é? A Resistência mudou o paradigma da música portuguesa quanto a mim. Primeiro foi o primeiro super grupo que apareceu em Portugal, que reunia malta dessas bandas que eu já falei. Na altura era comum as bandas isolarem-se muito, e serem um bocado como os clubes de futebol. Tu és do Benfica, eu sou do Sporting, tu és do Rádio Macau, sou dos Delfins, não se mistura, não é? Mas naquela altura a Resistência acabou com isso. Foi realmente um super grupo que, como já disse, foi um trampolim enorme. As canções que nós gravávamos no Palavras ao Vento, tirando dois originais, eram canções dos Delfins, dos Chutes e dos Heróis do Mar, que na sua versão original tinham tido um sucesso relativo. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, o Nasce Selvagem tinha vendido disco de prata, 10 mil desalinhados, e a Marcha dos Alinhados também faz parte desse disco, que foi lançado na Resistência. A Resistência, com os arranjos que fez, com as 5 vozes na altura, Pedro Reis também cantava, as 5 vozes, os arranjos de vozes, os arranjos de guitarras, a fusão entre as guitarras de rock, folk, clássicas e jazz, nós tínhamos ali todos estes sons misturados, não é? Criou aquele som da Resistência. Foi um fenómeno de popularidade tão grande que essas mesmas canções ficaram potenciadas na sua mensagem, porque ficaram despidas dos arranjos elétricos que tinham, que muitas vezes não deixavam passar com tanta clareza a mensagem das letras, e eram letras muito fortes que a gente escolhia. Lá está, Palavras ao Vento, eram músicas com letras muito fortes, e isso fez com que Palavras ao Vento tenha vendido 150 mil discos. Na altura era completamente top dos tops, não é? Depois foi batido pelos Delfins posteriormente, mas também na sequência deste grande êxito que a Resistência teve, que ajudou a que estas canções se tornassem muito mais conhecidas do que eram na sua versão original. Por exemplo, Não Sou o Único ficou muito mais conhecida a versão da Resistência na altura do que era a versão dos Chutes, que era o lado B do Circo de Férias. Portanto, isso foi a importância que teve a Resistência nas nossas carreiras. Acho que
influenciou o aparecimento dos Santos e Pecadores, de certa maneira, porque o Olavo ganhou uma popularidade muito grande, passou desconhecido, era o Benjamin da banda, né? Passou desconhecido a grande cantor, e isso fez com que a BMG assinasse os Santos e Pecadores, que eu produzi também, foi o primeiro disco, foi o Onde Estás. Tu gostas mais de ser músico ou de ser produtor? As duas coisas. Eu não consigo separar, eu sou tudo. Tudo para mim faz parte da música. Produtor, arranjador, escritor, performance, tudo isso faz parte deste mundo. Começaste como vocalista. E eu estou em tudo, sim. Comecei como vocalista, não como baixista. Baixista. Comecei como baixista e vocalista dos Alvivos, não vi vocalista. Mas gosto muito de cantar, não sou um cantor de raiz, não me considero um cantor de raiz, considero-me um vocalista. Agora estás a cantar neste álbum sempre, dos 25 anos a solo. Sempre cantei toda a vida. Só que fazia sempre as segundas vozes, não é? Tinhas noção e tens noção das tuas limitações vocais? Sim, claro, eu não sou um cantor como o Freddie Mercury. Arranja logo um top ou Bono ou coisa assim. Mas também já evolui muito. Já evolui muito a resistência, lá está. Eu tornei-me cantor a solo na resistência. E por coincidência, não sei, de dois dos grandes êxitos da resistência sou eu que canto a solo, que é o Não Sou o Único e o Amanhã é Sempre Longe Demais. E isso também, em 98, gravei o primeiro disco a solo, foi o Invisível, que faz agora 25 anos, em que canto as músicas todas, embora tenha vários convidados também, cantores que fazem duetos comigo, mas aí já fazia. E depois fazia sempre as segundas vozes nos Delfins, portanto, fui evoluindo, fui melhorando, quer dizer, agora canto muito melhor agora do que cantava nos anos 90, até comparação, não é? E gosto muito de cantar, essa é que é a coisa, sabendo as minhas Tu és como o vinho do Porto, vai melhorando com o tempo. Só que eu sou uma voz de rock, não sou uma voz pop. A minha voz, como podes ver, e os Delfins eram mais pop, não eram? Era uma banda mais pop. Eu, na minha banda a solo, sinto mais à vontade para cantar, até porque escrevo as canções numa tonalidade para mim e não para quando escrevia com o Miguel. Escrevias com o Miguel, não é? Escrevia sempre, e nós tínhamos a nossa parceria, mas eu estava sempre a pensar na voz dele. Não é? Quem escrevia as canções dos Delfins? Eras tu? Éramos os dois. Os dois. Tínhamos a parceria Lennon-McCartney que a gente tinha. Não interessava de quem é que tinha a ideia original. A gente trabalhavam depois em conjunto. Os dois e votávamos um, votava o outro, e isso é que fazia com que as canções acabassem por ganhar uma versão final que agradava aos dois. Tu passaste a infância, porque um fazia a peneira do outro. Tu passaste a infância no ultramar. O teu pai era militar de carreira. Sim. Passei alguns anos no ultramar até ao 25 de Abril. Como foram esses tempos? O que eu me recordo da parte de Angola, eu era muito novo, tinha 4, 5, 6 anos. E não me lembro de ver guerra nenhuma. Portanto, da Viçada da Bandeira, que era um sítio bestial, cidade bestial, um Planalto, bonita. Só tenho boas memórias, fiz lá a pré-primária, não é? Lembro onde aprendi a nadar, essas coisas que a gente não se esquece, primeiro partia a cabeça, a andar naqueles baloiços assim, um numa ponta e outro noutra, não é? Dava asa a esses acidentes. E passava férias em Luanda, e fomos a Nova Lisboa. O meu pai sempre que tinha férias pegava no Jeep e lá íamos nós. Tínhamos um deserto do Lubito, tenho uma fotografia em cima de uma Velvicia, que o meu pai dizia que eram as plantas carnívoras, e são, só comem insetos, não é? E o meu pai dizia, vai lá, eu tinha medo, porque a Velvicia, eu com as pernas abertas, ela parecia que me ia engolir, não é? Porque tem enormes, uma abertura bastante grande, uma planta bastante grande. E eu tive que ganhar muita coragem para ir tirar a fotografia com os pés, com sandálias, em cima da Velvicia, porque eu tinha medo que ela me comesse. O meu pai dizia que ela ia comer, mas não era de tempo. Mas pronto, lá consegui. O teu pai era muito duro contigo por ser militar ou não? Sim, o meu pai era militar, era justo, sempre foi, mas era muito, como é que se diz, exigente. Talvez porque os militares de carreira chegam a casa e esquecem-se que os filhos não são soldados. Então era um bocado aquele tratamento quase militar dentro de casa. E ele era mais exigente contigo ou com os teus irmãos? Com os homens. Com a menina era mais tranquilo? A menina era a menina. Portanto, era muito mais... facilitava muito mais a vida à minha irmã. Tu estás em que ponto nos teus irmãos estás? És o mais velho, mais novo ou intermédio? Mais novo. Mas facilitava dentro de casa, porque para saídas com namorados, não sei o quê, e era ao contrário, nós tínhamos toda a liberdade e ela para sair tinha que levar um de nós. Pau de cabeleira, como senão o meu pai não deixava, até aos 18, 19 anos. Então, 14, 15 anos, nem pensar. Sem um dos irmãos ela não saía à noite.
Mas pronto, depois a segunda vez fomos para Moçambique, aí eu voltei com 10 anos direto para o Colégio Militar e nessa altura... Como foi a vinda tivemos para o guerra. continente, para Lisboa, com 10 anos, para o Colégio Militar? Foi um choque para ti? Foi um bocado, primeiro porque eu tive 1 ano e meio, chegou 2 anos, em Tete, norte de Moçambique, que era uma cidade muito pequena, a cidade do pó, chamava a minha mãe, a cidade do pó, porque não tinha nenhuma rua alcatroada. E aquilo era tinha um hotel, uma marisqueira, uma escola, Batista Coelho, Estado Novo, aquelas escolas de Estado Novo. Tinha um batalhão, um Estado-Maior, os serviços secretos, uma base aérea a 7 km do outro lado do rio, tinha o Rio Zambeze, a única ponta do Rio Zambeze, onde passava tudo o que ia para Caparabaça, passava por ali. Daí aquela cidade ser tão importante. Eu, como estava no topo norte, mais perto da fronteira, era dos sítios mais atacados, né? Portanto, ali havia guerra mesmo, ouvia-se tiros muitas vezes à noite a 2, 3 km. E punham minas nas estradas, a caminho do aeroporto, todos os dias ia às minas, a desminagem, todos os dias de manhã iam tirar as minas que os gajos punham lá à noite. E pronto, e aí assim, havia o hospital, que a minha mãe era farmacêutica, trabalhava no hospital, e havia muita gente. O que é que herdaste da tua mãe e do teu pai? Muitos feridos, a gente ia ao domingo com a minha mãe, era comum os filhos dos oficiais, íamos lá dar os bombons, dar umas flores, fazer visitas aos acamados. E aquilo eram miúdos de 17, 18, 19 anos, uns sem pernas, outros sem braços, a casa das minas. O que é que tu herdaste da tua mãe e do teu pai? Ui, sei lá. Meu pai, herdei um bocado do lado militar, porque eu gostava de estar no colégio militar. Não gostava de ir para a guerra, porque eu via as coisas de perto e, para mim, eu fui oficial nesse ano também, 10 anos, mais tarde. Em Portugal? Sim, oficial de artilharia. Estiveste em que base? Em quartel? Estive no Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Costa em Cascais, que era o antigo SIAC. Fui instrutor lá, transmissões. E foi na altura que os Alfins estavam a começar, por isso é que eu atrasei. Lançámos a libertação em 87 e eu entrei em 87 para a tropa. E nas férias, no meu período, foram 17 meses de tropa, nas férias, o mês de férias, fomos gravar O Outro Lado Existe. E fazíamos concertos aos fins de semana e depois, quando saí da tropa, disparámos mesmo. Quando saíste da tropa, começaste a viver exclusivamente da música? Sim. Eu tinha adiamento no militar no Instituto Superior Técnico, que era onde eu estava a tirar a engenharia. Quando percebi que os Delfins iam lançar um álbum, deixei de pedir o adiamento. Porque, repara bem, naquela época, aquelas idades, não é? Que se eu não fosse fazer a tropa, eu não me safava da tropa, porque eu sou filho militar. Há uma história que eu não contei, meu pai obrigou-me a concorrer à Academia Militar quando eu tinha 17 anos. E eu concorri, entrei e saí 2 dias depois. Porque o meu pai disse, porque a minha família não é só o meu pai que é militar, os meus avós eram os 2 coronéis. Então, tu vens de uma família com tradição o único que podia manter a tradição, porque o meu irmão ficou inapto, foi atropelado quando era miúdo e não veio bem de um olho. Então ficou inapto para a tropa. Então, mas o meu pai disse-me assim, vais fazer isto e vais dar o teu melhor, mas só ficas lá se tu quiseres. E durante o verão fiz as provas de acesso, fiz aquilo, tudo bem aquilo a sério, mas depois não fiquei. Não fiquei por uma razão simples. Eu vi o meu pai, por mais que subisse na hierarquia militar, havia sempre alguém que lhe dava ordens. E que o mandava para ali, ia para ali, e tu não podias contestar. Isso fazia-me confusão. E outra coisa que me fazia confusão era ir para a guerra, matar pessoas noutro sítio. Eu tinha muitos amigos africanos. Mesmo cá também tenho. E fazia-me confusão aquela história, então vamos parar, mas vamos matar os africanos, porquê? E tal, mas, sempre fez confusão. Uma coisa é estar aqui em Portugal e sermos atacados, com certeza que me vou alistar e vou defender o meu país. Tenho medo disso. Agora, mandarem-me para lá, para a terra não sei de quê, matar não sei quem, por motivos políticos que não me interessam nada, e eu não posso dizer que não sou desertor, para o Tribunal Militar, isso é uma coisa que me fez muita confusão. Sempre. E foi por isso que eu não segui a carreira militar. Mas pronto, por ter estado na academia, nunca me ia safar da tropa. Portanto, acabei por fazer esses 17 meses e quando saí, os Delfins dispararam de tal maneira que eu já não consegui acabar o curso. Porquê que vieste parar a Cascais? Porque era de engenharia. Não houve cunha nenhuma. Certo? Estás a pensar? Nada. Cascais era um quartel-escola.
formava todos os aspirantes da área de transmissões, de baterias de blowpipe, baterias de antiaéreos, depois espalhavam pelo país todo. E nós tínhamos o destacamento de Queluz, onde iam os operacionais. Só ficaram 4 aqui, instrutores. Eu fui o segundo classificado do curso. 70 pessoas, 70 candidatos. E fiquei no melhor sítio, que era como instrutor. E olhaste para a Baía de Cascais e disseste, isto vai ser um êxito. Ou não? Não, a Baía de Cascais já tinha sido feita. Já tinha sido feita? Mas há uma coisa que eu nunca me vou esquecer, que é as rondas que nós fazíamos na muralha da Cidadela. Porque eu era oficial de prevenção 2, 3 vezes por semana. Éramos só 4. Portanto, era uma escala muito pequena, uma escala de fim de semana e dias de semana. E nós tínhamos que fazer escalas, rondas, 2 em 2 horas, durante a noite, para ver se os sentinelas estavam todos lá, com 100 e tal. E as noites de verão, me lembro de fazer aquela ronda. E aquilo ser lindo, aquela vista que a gente tem ali. Agora é uma pousada, não é? E finalmente, já nessa altura diziam que queria ser uma pousada, mas demorou 20 anos a ser. Mas essas rondas noturnas não me vou esquecer. E pronto, fiz um serviço militar nesse aspecto, muito mais como instrutor. Claro que o curso de 4 meses foi puxado. E fui lá parar porque era estudante de engenharia. Eles tinham dado preferências aos estudantes de engenharia para esta especialidade de artilharia de costa. E ficaste apaixonado por Cascais para ficar cá a viver o resto da vida? Não, mas eu já cá estava a viver. Já estavas cá? Porque tu estás no Liceu São João. A minha mãe nasceu em Cascais. O meu avô, o Coronel Martins Gomes, foi o oficial de campo do Marechal Carmona. E aqui na SIAC, em Cascais. E no período, era nessa altura tenente, e nesse período construiu o prédio com o dinheiro que foi juntando aos fins de semana, contratavam os soldados, iam lá ajudar, construíam um prédio de 2 andares em Cascais, que é onde a minha mãe ainda vive, e o resto era para ele, porque ele morava em Lisboa, mas era a casa de Cascais para ele. O primeiro andar deu ao filho, ao meu tio, e o segundo andar à filha, minha mãe. Portanto, eu fora da África sempre morei em Cascais. Quando voltávamos, íamos para Cascais. Portanto, já tinhas uma ligação muito grande. Portanto, eu da minha esta casa, localidade. só para teres uma ideia, da minha casa, dos meus pais ao SIAC, são 150 metros a pé. Que é ao lado, agora mudando de assunto, do antigo, famoso pavilhão de Cascais, Catedral do Rock dos anos 80 e 90. O Dramático de Cascais. O Dramático de Cascais, onde eu ia ver todos os concertos com bilhete ou sem bilhete. Com bilhete ou sem bilhete? Porque eu era atleta do clube, arranjava-se de maneira de conseguir entrar. Qual era o desporto que fazias? Fazia futebol e rugby, mas principalmente futebol. Qual é a posição? Era extremo direito. Corrias e rematavas bem. Corria bem. Centravas bem. Corria bem. Já no colégio militar era essa a minha posição. E no futebol, qual é o teu clube? Sporting. Sporting. Os Delfins são de Sporting? Todos. Todos? Exceto a ovelha ranhosa, entre aspas. É a Dora Fidal. É cantora, por isso a gente perdoa. Verdade. É menina, a gente deixa ser Benfica. Mas pronto, de resto somos todos sportingistas. Tá? Engraçado. É verdade. Mas quando andávamos na estrada, é engraçado porque havia uma grande conversa sempre clubista, porque a nossa equipe técnica era tudo Benfica. Os músicos do Sporting. Nós éramos todos Sporting, estávamos sempre a malhar uns outros, mas na desportiva, na brincadeira. Mas era sempre, quando o Sporting ganhava, bem, coitados, quando o Sporting ganhava o Benfica, bem, ouvíamos durante uma semana, até o próximo jogo. Quando era ao contrário, éramos nós que tínhamos que os ouvir. Que recordações é que tens desses tempos da estrada com os Delfins? São milhares e milhares. Conta-me assim, uma ou duas histórias giras que tu viveste. Os Delfins, pá, fizeram concertos incríveis, tanto para o lado, para cima, como para baixo. São públicos diferentes? Mas para baixo, eu lembro de um concerto, para baixo que depois se tornou para cima. Houve 2 concertos que eu guardo na memória. Um foi em Lolé, um concerto num pavilhão, num promotor recente que acabou por se ir embora, fugiu e não pagou, e promovido muito em cima da hora, e a gente chegámos lá, estavam 10 pessoas, 10, 12 pessoas. E nós fizemos ensaio de som, chegou a hora do concerto, isto foi para aí logo no início, portanto estamos a falar aí de 86, 87. Então o que é que nós fizemos? Olha, malta, peguem naquelas cadeirinhas, sentem-se aqui à frente, nós vamos fazer o concerto para vocês. E fizemos o concerto para essas pessoas como se estivessem 1000. E o que é que aconteceu? Essa malta seguiu-nos durante anos. Eu ia ver concertos em todo lado, os Delfins.
Isso foi um. Outro foi um concerto de surpresa que fizemos no Johnny Guitar, que às quartas-feiras havia. Esse era o par de Zé Pedro, áudios, dos chutos. Os tempos áudios de Johnny Guitar era do Alex dos Rádio Macau, o Alex Cortês e do Zé Pedro. E às quartas-feiras havia uma banda surpresa. Então, fomos lá fazer uma quarta-feira, estava lá o Jimba, estavam lá alguns músicos, pá, estavam 30 pessoas, pá, 35 pessoas, pá, e a gente foi lá tocar e partimos aquilo tudo. Foi um concerto incrível. Depois lá chegaram mais umas quantas pessoas e eu lembro que fizemos esse concerto e passado uma semana estávamos a abrir para a Tina Turner no estado de Alvalade para 60 mil pessoas. Esse também foi histórico. Foi o primeiro impacto perante tanto Mas antes público. desse, ainda tivemos um que eu acho que também mudou, foi um ponto de viragem dos Delfins, foi o primeiro grande concerto que nós fizemos na Catedral do Rock. Estás a ver o que é? Eu passar desde os meus 11 anos a ir lá ver concertos, não é? E de repente tocar no Pavilhão de Cascais. No dramático. Era assim uma cena, era quase como ir a tocar ao estado de Alvalade hoje em dia. Bem, os teus amigos estavam lá todos. Estavam lá todos, só que como é que a gente foi lá parar? Fomos convidados para fazer a primeira parte de uma banda que eu adorava, que era o Simply Red. E o concerto correu espetacularmente bem. Tanto correu bem que a seguir somos convidados para fazer a abrir para a Tina Turner, mas não era para a Tina Turner, nós éramos a abertura da abertura. Portanto, era nós, depois era o outro artista, como é que já se chamava? Chris de Burgh, que era quem andava a abrir para a Tina Turner em toda a turnê europeia. Só que ele adoeceu. A vossa sorte. Então a nossa sorte, nós passámos, foi muito em cima da hora. Portanto, não houve tempo para substituir. Nós passámos de estatuto de banda de abertura da abertura para a banda de abertura da Tina Turner, com todas as mordomias que o Chris de Burgh tinha. O camarim do Chris de Burgh, o catering, tínhamos bebidas alcoólicas, cerveja e tudo que a equipa da Tina Turner não tinha, era proibido. Então tínhamos lá os músicos da Tina Turner batendo-nos à porta a pedir se podiam entrar para beber umas jolas connosco às escondidas. Pá, foi giríssimo. Conhecemos a malta toda, o concerto correu muitíssimo bem, tivemos um excelente som, foi tudo correu muito bem. Isso virou completamente trajetos de Delfins, assim como a Resistência. Nessa altura havia mais álcool ou mais droga? No nosso caso, nessa altura, havia mais álcool. Mais tarde, houve mais algumas coisas. Mas nessa altura era mais álcool. Éramos muito passaricos ainda. Ainda éramos muito pequeninos, muito vinhos. Havia muita diferença, Fernando, entre o público do norte do país e o público do sul do país? Havia alguma diferença. Devo dizer, ainda hoje há um bocado. Eu acho que nessa altura, e mesmo hoje em dia, ainda falo por hoje em dia, embora não queira ofender ninguém, mas normalmente o público do norte é mais entusiasta, na generalidade. Participa mais, é menos tímido, digamos assim. Embora depende das bandas que estamos a falar, porque, por exemplo, nas turnés da Resistência que eu falei, desses 3 anos de loucura, em todo lado aquilo era quase, como a gente dizia, quase uma Beatlemania, não é? Portanto, a gente ainda não estávamos no palco e quando assim que apagavam as luzes, pronto, já ganhámos. Como a gente costumava dizer, ligar o público. Ligaram o público. Chegou lá e ligou o botão do público. Ligar ao público é muito bom. Então, aí é assim. Mas sim, acho que na generalidade aquela fama que já tem o pessoal do Norte de ser mais entusiasta, eu acho que é verdade. Toda a zona de Porto, Braga e por aí fora, Guimarães também. Em relação à malta de Lisboa, que é um bocadinho mais, e mesmo do Algarve, é um bocadinho mais contida. Da tua longa experiência de carreira, tanto em bandas como a solo, quais são as principais dificuldades de hoje em dia, face ao passado, em criar uma banda? Estava para escrever um livro, mas hoje em dia há muito mais facilidade, vamos lá ver, em vários aspectos, há muito mais facilidade em fazer uma banda, em produzir música com qualidade em casa. Em termos de produção de música, há para aí bandas a fazerem música com qualidade que nos anos 90 só se podia fazer num grande estúdio a preços exorbitantes, que quem não tivesse um contrato discográfico não conseguia lá chegar, ou então, como os Delfins fizeram, andaram a juntar dinheiro para ir gravar o primeiro disco sem contrato. O Libertação foi gravado sem contrato, só depois é que assinámos o contrato. No melhor estúdio de Lisboa, mas foi local, 24 horas por dia durante 5 dias. Ninguém dormia. Portanto, hoje toda a gente grava um disco em casa, se tiver um bom computador, os microfones de jeito e tal,
com os sistemas digitais hoje isso é possível. Uma banda é mais complicado, é preciso ter uma sala de ensaios, é preciso sincronizar as pessoas. O facto dos sistemas digitais existirem, os programas de multi-recording, multipistas, faz com que os músicos sejam mais individualistas, porque habituam-se a gravar várias pistas das suas músicas, coisa que antigamente, se não tivesse uma banda, não conseguias fazer. E, por outro lado, há agora uma tendência, embora haja muitas bandas, mas as bandas não conseguem ter, se fores a ver pop rock, bandas pop rock com sucesso, que não sejam bandas de indie, não é? De circuitos independentes, não estão a aparecer. Aparecem muitos artistas a solo, porque parece-me que as rádios passam mais, estão mais dentro neste momento das sonoridades que estão nas playlists das rádios. É mais fácil um manager, um produtor, um promotor gerir uma carreira de um artista a solo do que de uma banda, porque há mais pessoas envolvidas. Há uma série de coisas que faz com que as bandas tenham mais dificuldades de emergir neste momento e menos de passarem na rádio. Isto dentro do universo mainstream. Ou seja, passou-se do rock para o pop total. No universo, por exemplo, passar nas individual, como a RFM, a rádio comercial. Depois passam nos circuitos alternativos e há muitas bandas que têm uma vida na internet, não é? Que não passam daí, como começou o hip-hop, também começou na internet. E no YouTube, e nas redes sociais. E, portanto, isso também é um fenómeno que acontece. Só que quando estás a perguntar, estás-me a perguntar se estão no patamar como os Delfins tiveram, os GNR, os Rádio Macau, os Schultz. Porque as grandes bandas rock hoje em dia, ou pop, são bandas do passado. São. Não são bandas atuais da minha geração. Eu tenho 37 anos, não temos assim grande exemplo, salvo os Capitão Fausto, talvez. Também é independente. Também independente, não é? Não é propriamente comercial. Mas é uma exceção. Mas não é uma banda propriamente mainstream. Tens um exemplo agora que é uma exceção, que é os 4 e meia. Mas talvez seja a grande exceção, uma banda conseguiu passar nas rádios. Também é uma banda pop, light, não é uma banda rock, não é? E que tem tido um grande sucesso, sem dúvida. Talvez seja uma exceção. Mas se fores a ver, não há assim muito mais bandas que venham à cabeça que estejam na primeira linha, estás a perceber? Pois há muitas bandas que gravam música, gravam maquetes, quer dizer, a produção discográfica em home studios, hoje em dia é brutal, não é? Tu ouves montes de coisas de bandas que ninguém conhece e que estão muito bem feitas. Tu passaste do vinil para os Spotifys da vida. Passei pelas cassetes, pelos CDs, já passei por tudo. Como é que analisas cassetes? O público e os músicos destas gerações todas? Como? Como é que tu analisas o público e os músicos? O público do vinil, o público das cassetes, o público dos CDs e o público agora dos Spotifys? É completamente diferente. As pessoas agora ouvem música de uma maneira completamente diferente. Nós tínhamos o culto do objeto, não é? A cassete não servia, era para gravar as maquetes e para copiar, que não tínhamos dinheiro para comprar os discos, copiávamos para ouvir. Ao fim de 3, 4, 5 audições aquilo era só sopro, não é? O vinil é que era o objeto, era a peça de coleção, em que conseguimos, havia muito menos oferta de música, portanto os discos que eram editados por mês contavam-se por uma ou duas mãos, que chegavam cá a Portugal. Muitos deles não chegavam sequer, não eram editados cá, nós tínhamos que mandar vir de fora. Eu lembro que era comum a gente, no nosso círculo de amigos, sempre que tinha um disco novo, íamos à casa dele ouvir o disco, que era um acontecimento. Hoje em dia não. Depois passámos também a fase do CD, em que toda a gente tinha vindo e foi comprar o mesmo disco em CD porque achava que era melhor para jogar com música. Não era melhor, não interessa. Mas se fores a ver, hoje em dia, não, a oferta da música através do streaming é tão grande, a quantidade de música que tu podes ouvir por meio dos tostões que pagas por mês é tão grande que nem tens tempo para digamos assim, ir ouvindo aquilo com tempo. Como nós ouvimos os álbuns, uma ponta à outra. Hoje em dia ninguém ouve álbuns, ouve uma música à outra. Os meus filhos, por exemplo, não ouvem álbuns, ouvem músicas a bolso, não é? Singles. Alguns dos filhos seguiu as pisadas do pai, de ser músico? Sim, o meu mais velho é baterista e já gravou este último disco comigo. Fez o primeiro concerto com público, com 19 anos, precisamente, toca muitíssimo bem, precisamente na estreia da Linha do Tempo do Teatro Maria Matos, que é o CD ao vivo que eu editei agora, e faz neste momento é o baterista da minha banda. Desse álbum, fala-me.
E da também tua é banda? baterista, também tem uma banda nova, que é os do Província, que lançaram um disco ano passado, que é uma banda de pop rock. Vamos lá ver se conseguem ter um tal sucesso que a gente fala. Tem a ajuda do pai, que já é bom, já conhece muita música. Desde os 4 anos, é brutal. E mais novo agora está a começar a tocar baixo. Um dia podes fazer uma banda só de família. Qualquer dia sim, a minha mulher também é cantora, portanto. Então, olha, fazem uma banda só de família. É quase Já família. agora, falas da tua mulher. Como é que tu conheceste a tua mulher? Foi no mundo da música ou não? Sim, eu conhecia em um concerto, uma festa que houve, em que houve, acho que, não sei se eram prémios de Blitz, já não me recordo, que iam vários artistas, nós fomos lá tocar, e ela tinha um grupo que era um duo, que era ela e a Nuxa, a Maria Leão, e a Nuxa, e ela tocava guitarra, e eles cantavam músicas de tipo Peter, Paul and Mary, Paul Simon, coisas assim de década de 60. E eu gostei imenso de ouvir cantar. Nós estávamos na maquete de Libertação, isto é 86. Eu convidei 37 anos. Convidei as duas para fazerem backing vocals nesse disco. E quando fui buscá-las à estação, veio só a Marité. E ela, porque a Núcia não pôde. Então a Marité acabou por dobrar as vozes e fez as vozes do Libertação, as vozes que estão lá na Baía de Cascais, na Estrela do Rock and Roll, que aquela gravou mais, Voz do Crime talvez, gravou 4 ou 5 músicas. Foi ela que fez os backing vocals, ainda fez alguns concertos connosco. Depois foi convidada para a cantora dos Ravel, principal, e aí entrou a Nicole Lightner para o lugar dela, que já que foi a Nicole Lightner que gravou O Outro Lado Existe. Foi como cantora também de apoio, de backing vocals e pronto. Portanto, desde aí que eu a conheço. E depois, nós estivemos juntos em 87, depois eu fui para a tropa. Quando saí da tropa, reencontrei a Marité, começámos a sair. Foi nessa altura que depois nos tornámos namorados e por aí fora, e casámos. E agora tem uma família de músicos. E agora é uma família de músicos. A Marité, entretanto, gravou 2 discos com os Ravel, gravou 2 discos a solo também, e agora tem um projeto com uma banda, são tudo músicos ingleses, o Jonathan Miller, o Jed Allen e o Gary O'Toole, que é o baterista que teve 25 anos na banda do Steve Hackett, que é brutal. Foi o que gravou o meu primeiro disco, o meu segundo disco a solo, a guitarra a tocar, foi ele que gravou a bateria, e que foi professor do meu filho, rock progressivo. E é uma banda que, pronto, já vai gravar um disco, e estão agora a gravar o segundo, que só vai sair na Inglaterra. Não sei se vai sair cá assim. O outro saiu cá, mas foi no meio da pandemia, portanto aquilo passou um bocado despercebido, porque eles eram para vir cá fazer concertos e acabaram por não fazer nada, porque a pandemia impediu que eles pudessem viajar para Portugal. Na altura fechámos os pontos aéreos todos. Há bocado falaste dos melhores momentos que viveste com os Delfins, e agora, com os Resistência? Mas os Delfins têm muitos mais, não é? Nós tocámos na praia de Copacabana, por exemplo, num festival brutal que houve lá, no verão, mais de 1 milhão de pessoas naquela praia, com torres de lei. Assim. Nós tocámos com o Fernando Abreu, com o Pedro Brunhosa, e foi uma coisa incrível. Foi quando estivemos lá, nós fomos lá gravámos lá o Saber Amar. A maior parte das músicas foram gravadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Porquê que foram para o Brasil gravar? Porque estávamos em turnê e íamos lá tocar, íamos fazer as primeiras partes do Lulu Santos. Tínhamos estado já na Suíça, gravámos uma na Suíça, gravámos outra na África do Sul, no Coro Azul. Gravámos 2 em Portugal, o Deus Pai e o Santo Teu. E depois fomos para, portanto, Suíça, França, Inglaterra, na Brixton Academy, mas daí não gravámos nada. Depois fomos para São Paulo gravar as secções rítmicas, depois fomos para o Rio de Janeiro gravar vozes, guitarras, e fomos mostrar para a Inglaterra. E nesse ano fizemos 130 concertos, okay, portanto só podíamos gravar o disco no meio dos buracos da turnê. Portanto, onde a gente íamos, marcávamos um estúdio. Um disco multicultural. E esse concerto de Copacabana foi brutal. Fizemos outro também no Metropolitan, também foi histórico, no dia dos meus anos, a abrir para os Barão Vermelho, esgotado. Aquilo é uma espécie de Altice Arena deles, não é? Na Barra da Tijuca. Também fizemos um concerto também histórico, também num sítio improvável, foi na África do Sul, em Joanesburgo.
Uma banda portuguesa na África do Sul? Para incrível pareça, esgotámos um pavilhão que era o pavilhão que na altura iam as bandas todas principais. Então nós estávamos lá no camarim e tínhamos as setlists do artista anterior, e vinha lá quem era, Meat Love. Tinha estado lá antes de nós e nós guardámos aquilo, vamos para casa. Vamos guardar isto. Há muitas histórias intermináveis, já fiz, são muitos anos, muitas histórias. Como te digo, dá para escrever um livro. Resistência E os piores momentos, quais foram? Com os Delfins? Há momentos maus também, não é? Isto é que uma relação, nem sempre é bom. Como te digo, os piores, aquele que só tivemos 7 pessoas, acabou por se tornar um bom momento. Mas pronto, tivemos alguns casos em que no início da nossa carreira havia ainda muitas situações de não pagarem. Houve situações, por exemplo, uma vez no Norte, que o gerador acabou a gasolina, o gasóleo do gerador, e nós não pudemos fazer o concerto porque eles esqueceram-se, gastaram o gasóleo durante a tarde, o soundcheck, não tinham. Então tivemos que fugir pela porta das traseiras, porque não tínhamos culpa nenhuma, mas as pessoas estavam danadas porque acharam que os Delfins é que não queriam tocar, não é? Coisas, situações deste género. Houve outras que o Roadmanas, naquela altura, como havia muitas pessoas que não pagavam e não havia e-mails, aquilo era tudo cartas e era tudo antiga, não é? O Roadmanas é que dizia: vocês podem ir tocar, quando já tinham o dinheiro na mão. Porque quando eles diziam, pagamos depois, tchau. Não pagavam. Principalmente se não era um promotor que tu já conhecias, tinhas alguma confiança. E quando o Roadmanas dizia, não sobem ao palco, porque ele não pagou. E isto durava, e às vezes houve uma outra situação que não tocámos mesmo. Porque não receberam. Porque senão já sabíamos que não íamos receber. Iam tocar e não iam receber. Pois, isso era uma coisa usual nesses tempos. Não era usual, mas aconteceu várias vezes. Há muitas histórias dessas. E tão anteriores aos Delfins, na geração anterior, que é a geração do boom do rock português. Sim, dos chutes. O HF, os chutes, o GNR, os táxi, os salada de fruta. Essa é que é a geração anterior a nós. Esses havia muita banhada, como se costuma dizer, desse género. Pronto, e houve algumas histórias assim menos boas nesse sentido, mas por acaso connosco não aconteceram muitas. Com outros artistas aconteceu mais vezes. Nós tínhamos o meu irmão como manager e ele calculava muito bem isso. Era um manager de confiança. Era, mas mesmo assim havia coisas improváveis. E com os Resistência, como é que foi? Os melhores e os piores momentos? Também houve momentos certamente menos bons. Eu a Resistência não me lembro de nenhum mau momento, para dizer a verdade, porque foi tão curto. Não é? Durou 3 anos e pouco, foi sempre em alta. Não houve nenhum concerto, mas nós saímos do estúdio em outubro e fomos fazer as jornadas de outono ao vivo, 2 semanas depois, ainda a decorar as letras, ainda com umas cábulas. Ainda me lembro que pus um papelinho no chão, eu que nunca uso telepontos nem nada disso, com a letra de Não Sou Única, para não me enganar nos versos. Tinha acabado de gravar aquilo. Estava tão fresco ainda, não era? Mas o estúdio estás a olhar para a letra. Claro. Para fazer 2 dias ali no Teatro São Luís, que foram para mim os que nos deixaram mais nervosos, os primeiros. Tu que és um homem de estúdio, tu preferes estar no palco? Como te digo, são com coisas complementares. Eu não vejo uma coisa sem outra. Eu não consigo ser só um performer. Eu adoro estar em estúdio, por isso é que estava em engenharia por uma razão. Eu só não fiz um curso de som porque na altura não havia em Portugal. Estava em engenharia eletrónica, não via. Posteriormente apareceram uma data deles, mas eu tornei-me um autodidata de estúdio também. Portanto, eu estagiei 1 ano no estúdio da Amus quando saí da tropa. E fui para lá sem gratificação. Não é? Eu ia para lá aprender com o Tó Pinheiro da Silva, que era o melhor engenheiro de som de Portugal na altura, o Guilherme Inês e o Zé da Ponte, que eram os músicos de Saladas de Frutas, que eram produtores. Foi aí o meu curso, digamos, em real time, foi 1 ano a trabalhar no Namus, de manhã à noite. E depois, a partir daí, comecei a produzir os discos de Delfins. E muitos outros discos? Muitos outros. Porque tu já produziste para muita gente. Sim. O que gostas mais de produzir? O estilo que gostas mais? Eu normalmente só produzo pop rock. Normalmente é o que eu produzo. Não produzo dance music, embora já tenha feito algumas coisas. Não é essa a minha área e gosto imenso. E Pimba? Nunca pensaste de produzir um álbum Pimba? De música Pimba? Não, isso não produzo. Gostava muito de ter tempo para me especializar. Achas que a música Pimba dá dinheiro ou não? Deve dar dinheiro, dá, de certeza absoluta, mas eu nunca farei isso. Lá está, eu só consigo produzir artistas que me interessam pela música e que gostam da música, senão
As minhas produções para outros artistas nunca foi pelo dinheiro. Foi ou gosto da banda ou não gosto da banda. Ou quero ajudar ou não quero ajudar. Ou tenho tempo ou não tenho tempo. Basicamente é isso. E o estúdio Um Só Céu, que foi criado para podermos fazer o triplo álbum ser maior. Queríamos fazer um triplo álbum, não é? A seguir aos anos da Resistência, e gravar um triplo álbum nessa altura num estúdio profissional era completamente impossível em termos financeiros. Então nós transformámos a nossa sala de ensaios com o dinheiro que ganhámos na Resistência, e o Miguel construímos o estúdio. E a partir daí muitos discos foram gravados nesse estúdio para bandas que estavam a surgir na altura, como os Polo Norte, os Santificadores, os Astronautas, os Lobo Meigo, sei lá, até os 10 Psica gravaram lá, os Pesticida. Fernando, uma das tuas imagens de marca é a boina. Como surgiu o gosto pela boina? Olha, depois de tudo o que eu já disse, é fácil de perceber. Da tropa. Portanto, vivi toda a parte da minha infância em quartéis. Toda a gente andava de boina. Estive num colégio militar, toda a gente andava de boina. Gosto muito de boinas e de chapéus, sempre gostei. E depois também tive da tropa, que também era obrigado a usar de boina. E pronto, depois tornou-se uma imagem de marca. Quantas boinas é que tu tens? Sei lá, não os contei. Mas tenho muitas boinas, e não só, e chapéus. As boinas, posso dizer que tenho pelo menos umas 3 gavetas cheias de boinas. Várias cores, vários formatos. Porque eu muitas vezes vou e muitas delas nunca as usei. Muitas nunca as usaste? Não, porque andei a viajar e quando vejo uma que gosto compro, vai lá para a gaveta e depois um dia vou lá, olha esta, e começo a usá-la. É assim. Para terminar, Fernando. Portanto, destas pretas, tenho para aí umas 10. Tu gostas muito do preto? Não é a mesma, são 10 diferentes. Tu gostas muito do preto? Gosto. É a tua cor favorita? Sim. E já agora, qual é o teu prato favorito? Prato favorito. Gosto muito de caril de frango. Também gosto muito de cozida à portuguesa. Tudo o que faz mal. Também gosto muito de uma feijoada à transmontana. Tudo coisas. És um bom prato. Tudo coisas que não posso comer agora. És um bom. Mal, engorda, claro. Mas gosto muito de comida tradicional portuguesa. Gosto muito. Mas também gosto muito de comida indiana. Lá está o meu pai. A primeira comissão do meu pai como militar foi na Índia, em Goa. Então ele veio de lá com a paranoia do caril e ia cozinhar. Ele sabia fazer aquilo, aprendeu lá. Portanto, muitas vezes aos domingos ele fazia uma carilada que fazia um tacho para ele e um tacho para a família. Tacho para ele ninguém conseguia comer, porque só ele conseguia comer, porque aquilo era hiper picante. E mesmo o que fazia para nós, já era a chorar que a gente comia aquilo. Para terminar a nossa entrevista. Não, e antes de terminar, vou-te dar 2 bandas à escolha, só podes escolher uma. Mas tens mesmo de só escolher uma. Isso é uma... Delfins ou Resistência? Delfins. Qual o sentido da tua vida, Fernando Cunha? Qual o sentido da minha vida? É o caminho da felicidade. Um agradecimento à Casa da Guia, onde foi gravada esta entrevista. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.